Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, tá tendo treta na família Bolsonaro. Carlos tá sendo aí acusado de ser o responsável por publicar um vídeo no Facebook de Jair, compartilhar, na verdade, um vídeo que foi apagado 2 horas depois, mas que mesmo assim pode complicar ainda mais a vida do ex-presidente Michele Bolsonaro. Foi quem mais se irritou com tudo o que aconteceu e eu quero tratar aqui de uma outra matéria que vai trazer que Bolsonaro está vendo o cerco fechar em torno de si e o PL, partido que ele está afiliado e concorreu à presidência, vê risco de inelegibilidade, mas alguns apontam que talvez prisão não. Vamos tratar sobre tudo isso, mas antes eu quero agradecer, que nós alcançamos agora há pouco 111 mil inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que aqui estão. Quem puder, compartilha, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, deixa dislike, faz parte, comenta. Mas se chegou aqui e não está inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para a gente, pessoal. Bom, vamos trazer aqui então, algumas informações trazidas ali por alguns colunistas. Um deles vai dizer que, celebrado em 2018 como responsável pela eleição do pai, Carlos Bolsonaro, também conhecido como Carluxo, vê hoje a história mudar. A família do ex-presidente culpa, então não é eu que estou culpando ou você que não gosta do Bolsonaro, é a família culpa o seu filho 02 pela postagem golpista feita no perfil de Bolsonaro no Facebook, que serviu, vejam bem, como base para incluí-lo na investigação sobre a autoria intelectual dos atos de 8 de janeiro. É do tipo assim, eles estavam querendo colocar Bolsonaro. Aí, de repente, surge esse vídeo compartilhado lá no seu Facebook. Foi um pretexto a mais para incluir o ex-presidente nas investigações. E aqui vai destacar que o vídeo compartilhado, eu gravei um vídeo a respeito desse vídeo compartilhado por Bolsonaro lá, que foi no Facebook 2 dias depois da invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes. Neste vídeo você vê lá um questionamento claro à vitória de Lula na eleição. Você vê também ataques ao TSE e ao STF e desacredita o sistema eleitoral brasileiro. Isso é grave, num momento em que estava todo mundo ali preocupado, enfim, de ter uma solução, muita gente presa já, com medo de que novos atos ocorressem. E aí vem Bolsonaro e compartilha um vídeo com esse teor, simplesmente jogar gasolina no fogo. Eu falei isso aqui na ocasião. Não há confirmação, destaca a coluna oficial, de que Carlos seja o responsável pela postagem. Agora ficou numa situação delicada, porque se Carlos nega, pode complicar ainda mais o pai. Se o Carlos admite, pode se complicar. Ele é vereador, tem mandato, mas não tem foro privilegiado. Ele é vereador na cidade do Rio de Janeiro. E segundo consta aqui, a pessoa mais irritada no clã Bolsonaro é Michele, que já não tem boa relação com o enteado e teve suas desavenças com o vereador acentuadas na campanha de 2022. Pessoas próximas à família, vejam bem, afirmam que a ex-primeira-dama ficou possessa com a postagem em um momento tão crítico para o marido. Marido, como eu disse, vem se complicando a cada dia em várias frentes. Bolsonaro dificilmente vai escapar de ficar inelegível e eu acho que também preso. Agora, será que vão tirar as senhas do Carluxo? Olha, essa possibilidade está sendo estudada. Desde a publicação, que foi feita na noite terça-feira e apagada 2 horas depois, integrantes do clã Bolsonaro têm defendido que Carlos deixe de ter as senhas das redes do pai, já que é ele quem costuma controlá-las. Agora eu fico pensando assim, tirou a senha, não é? Pode parecer algo tão simples, mas não é. Como é que vai ser a reação do Carlos? Que esse é o ponto. Porque dizem muitos amigos da família ou ex-amigos apontam que Carlos tem todos os sinais de ser uma pessoa com problemas mentais. Inclusive eu fiz um vídeo aqui na ocasião sobre a participação de Julian Lemos, deputado federal, que não conseguiu se reeleger, e ele era na ocasião ali na eleição de Bolsonaro em 2018, muito amigo, muito próximo. Ele foi um dos que acreditavam em Bolsonaro muito antes de Bolsonaro virar o fenômeno nas redes sociais e depois um fenômeno também eleitoral. E o Julian, que frequentava a casa da família, disse que às vezes chegava na casa do Carlos, estava lá ele no escuro, sozinho, com uma arma de fogo, enfim, era um negócio realmente assustador. E o Julian vai dar detalhes nesse podcast que ele participou e ele fala que o Carluxo, se entrar em surto, pode ser capaz de qualquer coisa. E o pai, o Jair, sempre tentou proteger muito o Carlos. E há quem diga que, dependendo da raiva que o Carlos sentir, do surto que ele entrar, que ele pode eventualmente abrir a boca. Ele sabe de muitas coisas, desde
né, as rachadinhas que o irmão foi acusado, mas o STF depois deu um jeito de abafar o caso. Esse ponto é importante, porque bolsonaristas reclamam do STF quando desagrada alguma coisa do clã Bolsonaro. Mas quando é alguma coisa como aconteceu lá, né, enfim, acabou beneficiando o Flávio Bolsonaro, muitos apontam que foi um acordo do tipo, olha, né, protege o Flávio, libera o Lula, fica bom para os dois lados, da tal polarização. Então não vê bolsonarista reclamando do STF em relação ao que fez ali, que sim, acabou ajudando o Flávio Bolsonaro. Se for uma decisão justa ou injusta é uma outra questão, mas uma decisão do STF beneficiou o Flávio, então, que era acusado da questão das rachadinhas, né? E você tem também, né, essa minuta do suposto golpe, que eu nunca acreditei que teria golpe no Brasil, não tem força, não tem apoio, né? Você aplicar um golpe num país como o Brasil não é um negócio tão simples. Eu não duvido que Bolsonaro desejava isso. Uma coisa é você desejar algo, a outra é você conseguir concretizar o desejo. Então nunca tive dúvidas de que a nossa democracia, com todas as suas falhas, defeitos, problemas, resistiria, as instituições resistiriam como resistiram. Mas o desejo de Bolsonaro, isso aí ninguém duvida. E essa minuta acaba sendo também, daqui a pouco eu falo dela, um complicador a mais. E será que o Carlos sabe detalhes disso tudo também? Além do tal gabinete do ódio, das táticas utilizadas, né, questão de fake news e muito mais. Então o Carlos é um arquivo, digamos assim, que se decidir, né, se abrir e colocar para fora o que sabe, pode sim complicar muito. E num surto a pessoa talvez não calcula, mas será que eu vou estar complicando o meu pai, esse ou aquele? Então, será que esses são os motivos, né, de Bolsonaro proteger tanto o Carlos? Pessoas ligadas à família usaram essa postagem para relembrar um episódio do primeiro ano do governo Bolsonaro. Em 2019, o presidente chegou a pedir desculpas, coisa rara, né, públicas a ministros do STF após a publicação de um vídeo em sua rede social em que ele, Bolsonaro, aparecia como um leão acossado por hienas, sendo que uma delas representava a corte. Eu fui rever esse vídeo hoje e várias hienas cercando ali o leão, que seria Bolsonaro. Aí as hienas, umas com símbolos da Rede Globo, Folha, Veja, alguns partidos como PDT, PSOL, PT, aí tem lá também o MBL, Isentão, o STF. Então, realmente ali Bolsonaro veio a público pedir desculpas para ministros do STF. E naquela ocasião ele evitou responsabilizar Carlos pela publicação, mais uma vez protegendo o filho, e disse que outras pessoas tinham acesso às suas redes sociais. Isso também gerou grande mal-estar na família. E só para contar o desfecho do leão acossado por hienas, aí mais no fim chega um outro leão, patriota conservador, e diz que vai estar com o presidente até o fim, que não é hora de criticar, que basta a oposição fazer isso, e tudo com um fundo musical muito bem escolhido para passar aquela sensação do leão, Bolsonaro vítima do sistema, e no fim aparece a imagem do então presidente com a bandeira do Brasil, falando Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Eu sempre confundo qual que é a ordem aí. Bom, e outro momento mais recente que gerou uma tensão entre Michele e Carlos foi quando ela e Bolsonaro deixaram de se seguir, né, no Instagram. E aí ela veio a público falar sobre o assunto e escreveu, né, esclarecendo a matéria de hoje sobre meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele. Aí ela não citou o Carlos, mas para quem sabe ler um pingo é letra, e consta, como eu disse aqui, que na campanha a relação entre eles ficou bastante estremecida. Pessoal, uma outra informação rapidinho aqui. Valdo Cruz, do G1, publicou em sua coluna no dia 17 que o PL, partido de Bolsonaro, avalia que o cerco está se fechando sobre o político e há risco real de que Bolsonaro seja declarado inelegível. Na avaliação de líderes e dirigentes do partido, mais uma vez, não é na avaliação minha, né, de quem assiste aqui, é de líderes e dirigentes do partido. Bolsonaro insistiu em uma estratégia que acabou gerando provas contra si mesmo, apesar de todos os alertas feitos por aliados próximos. Esse vídeo, por exemplo, é uma prova contra si, né? Pegando apenas um exemplo. Eu gravei um vídeo ontem, vou deixar um link no comentário fixo, e vou deixar também esse que eu citei aqui, do que eu falei sobre esse vídeo publicado por Bolsonaro. O Valdemar disse em grupo de WhatsApp que Bolsonaro acabou, que o PL não é Bolsonaro, porque tinha gente querendo consultar o ex-presidente sobre qual a posição adotar agora, e o Valdemar disse, né, falem comigo, conversem comigo, Bolsonaro acabou. Então realmente a situação do Jair no PL é muito, mas muito delicada. E um líder do PL, ouvido pelo blog, avalia que Bolsonaro, está cada vez mais isolado,
2. Mantém apoio político basicamente dentro do partido. E 3. E até dentro da sigla já começa a ser alvo de questionamentos. Mas aqui o blog do Valdo Cruz ouviu várias pessoas que reconhecem que Bolsonaro não deve escapar de uma condenação no TSE por ter atentado contra o sistema democrático. Isso aqui é um fato. O que, como consequência, tornaria o ex-presidente inelegível. Ao mesmo tempo, o partido considera improvável, eu acho muito provável, o cenário em que Bolsonaro venha a ser preso pelas condutas de incentivo aos atentados. Ele pode até não ser preso por conta do incentivo aos atentados, mas tem outros motivos aí que poderiam levar Bolsonaro para a prisão. A avaliação é de que uma prisão daria ao ex-presidente uma imagem de vítima, acirrando ainda mais os ânimos entre bolsonaristas radicais. A grande questão é, se for para prender, que se prenda seguindo o devido processo legal. Não quero que Bolsonaro seja vítima de uma injustiça, até porque se for, daqui a pouco vai que o STF reconheça que teve algum erro e devolva Bolsonaro, né, com seus direitos políticos, enfim. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E sobre a minuta que eu falei lá atrás, os aliados de Bolsonaro avaliam que a revelação de uma minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro que está preso, Anderson Torres, complica ainda mais a vida do ex-presidente. Mesmo que ele venha a negar ter conhecimento do documento, que será a estratégia de defesa adotada por ele, o fato é que a minuta acaba corroborando todo o discurso de tom golpista do ex-presidente durante o ano de eleição, mas também antes, viu? E aqui vai dizer um dirigente do PL, ele produziu provas contra ele. Primeiro no discurso, agora essa minuta é uma prova concreta, opinião do dirigente do PL. Repito, lembrando que essa minuta foi incluída nos autos de uma ação sobre os atos antidemocráticos, e isso a pedido do PDT, que é o partido que ao lado de Ciro Gomes sempre esteve muito atento para também na justiça conter os arroubos autoritários de Bolsonaro. Então é isso, o que vocês acham? Vai para cadeia? Vai ficar só inelegível? Os dois? O que vocês acham da treta entre Michele e Carlos? Será que terão a coragem de tirar as senhas de Carlos Bolsonaro? Deixa aqui no comentário, a opinião de vocês é muito importante pra gente. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilha o vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor.